Olá, boa noite. Está começando a partir de agora mais o Jornal da Noite. E você vai ver também aqui no nosso Jornal da Noite. Essas informações e outras notícias você acompanha agora no nosso Jornal da Noite. Olha, o Supremo Tribunal Federal realizou ontem audiência pública para discutir a questão do habeas corpus coletivo, que determinou a substituição da prisão por domiciliar em caso de pais irresponsáveis de crianças menores de 12 anos e por pessoas com deficiência. A decisão foi tomada no ano passado, mas ainda enfrenta resistência para sua aplicação. A conselheira do CNJ, Maria Tereza Willy Gomes, explicou que uma pesquisa realizada com mulheres presas no Paraná mostrou que boa parte delas tinha filhos menores de 12 anos, mas não havia solicitação de prisão domiciliar. E mesmo quando foi feito o pedido, a resposta foi negativa. Dos pedidos analisados, 69% foram indeferidos ou não apreciados. E o que nos chamou muito a atenção, 46% dessas mulheres respondiam por crimes sem violência ou grave ameaça. Ou seja, é a grande questão do tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, em que muitas vezes o usuário acaba sendo também afetado. A discussão durante a audiência pública se expandiu e o que se viu ontem foi a exposição dos problemas do sistema prisional como um todo. A representante do Conselho Nacional dos Defensores Públicos, Fabíola Pacheco, alerta que as dificuldades começam logo no início do cumprimento da pena, o que torna, segundo ela, praticamente impossível que no futuro um ex-detento se torne um cidadão de bem. O indivíduo, ele sofre violação dos seus direitos desde o momento que ele ingressa no sistema prisional, quando não se respeita o princípio da individualização da pena, até o momento em que ele sai, quando jamais foi implantada uma política para o egresso. Segundo o ex-ministro da Justiça, Raul Jungmann, um dos grandes problemas ainda sem solução no país é que o sistema prisional é controlado pelo crime organizado. De acordo com ele, 70 facções criminosas estão infiltradas nas penitenciárias brasileiras. Ainda de acordo com Jungmann, 95% dos presos não trabalham. Por isso, a ressocialização fica cada vez mais distante. Para a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, o problema é antigo e ainda longe de uma solução. Pena não pode ser considerado um castigo para sempre, um estigma para sempre, que é o que nós temos visto na história, na triste história daqueles que erraram. O ministro Gilmar Mendes, que convocou a audiência pública, lembrou inclusive da questão da Covid nos presídios. Segundo ele, apesar do alto número de casos confirmados, foram realizados apenas 694 exames dentro de todo o sistema. O ministro ainda ressaltou que os presídios são caros, insalubres e ineficientes. Prova disso, de acordo com Gilmar Mendes, é que, em 2017, cada preso custava ao país R$23 mil por ano, enquanto que escolas receberam pouco menos de R$3 mil por estudante na mesma época. De Brasília, Luciana Verdolim. O policiamento está reforçado por tempo indeterminado em bairros e áreas da Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde a forte atuação e influência da milícia conhecida como Bonde do Eco, que era liderada por Wellington da Silva Braga. O Eco, morto em um cerco policial no último sábado, em Paciência, também na Zona Oeste da cidade. O receio agora é que a morte de Eco deflagre uma disputa, uma verdadeira guerra pelos negócios e pelo território dominado pela Bonde do Eco. O sucessor natural de Wellington da Silva Braga seria o irmão dele, Wallace Braga, conhecido como Batata, que foi preso há cerca de 2, 3 semanas pela polícia fluminense.
A polícia já está solicitando, inclusive, à Justiça a transferência de Batata para um presídio federal fora do estado do Rio de Janeiro. Quer mantê-lo longe dos negócios. Porém, nas últimas horas, bandidos milicianos ligados ao paramilitar Tandera, de atuação forte na Baixada Fluminense, e desembarcaram na zona oeste do Rio de Janeiro com um único objetivo: conquistar território e as posições da Bonde do Eco. Moradores estão com medo, apreensivos, porque mais dia menos dia, na zona oeste do Rio de Janeiro, pode ser deflagrada, pode começar uma briga entre milicianos rivais, entre paramilitares rivais. O governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, determinou policiamento ostensivo nessas áreas de atuação da Bonde do Eco e pediu para que a Polícia Fluminense avance também nas investigações contra esses grupos milicianos. Castro admitiu que a morte de Eco não será suficiente para reduzir, em um primeiro momento, o avanço dos grupos milicianos por aqui. Não, com certeza não. Ali é muito trabalho, a força-tarefa, que vem desde outubro trabalhando nisso, já prendeu quase 700 milicianos. Nós já bloqueamos, entre dinheiro e bens, mais de 1,5 bilhão de reais da milícia, pessoas físicas e pessoas jurídicas. E a investigação continua, tem muito trabalho a ser feito ainda. Quem dera se fosse só tirar uma cabeça e desmontar tudo. Foi um marco importante, mas não é, com certeza, o fim dessa luta que nós temos. Rio de Janeiro capital, região metropolitana e Baixada Fluminense, que chamamos por aqui de Grande Rio, reúnem algo como aproximadamente 1.300 favelas. A maioria ainda é dominada por traficantes de drogas. Porém, os grupos milicianos ganham espaço a cada dia. Do Rio. Os tempos mudaram e a diversidade no mercado de trabalho também. Bruno Iquena é um exemplo claro disso. Negro, de família humilde, hoje ele trabalha numa multinacional na área de comunicação. Foi aprovado num processo seletivo de jovens talentos. Quando você vai no mercado de trabalho, uma certa entrevista, uma grande empresa, a cobrança é muito maior. Muitas vezes a nossa cobrança é maior interna e a que o outro vem também interno, né? Então a gente é cobrado para ser perfeito, porque se a gente erra, a gente não erra só pela gente, a gente erra por todas as outras pessoas que vieram antes da gente, que podem vir no futuro, né? E tem uma família atrás de você torcendo. Exatamente. Então a gente está tendo isso, e essa nova geração, né, a minha geração dos meus irmãos, elas estão transformando, estão trazendo cada vez mais qualificação, estão trazendo cada vez ideias geniais, brilhantes, e é uma força, uma visão totalmente diferente, né? Bruno faz parte de um estudo que aponta o crescimento de contratações de jovens negros no mercado de trabalho. As contratações de estagiários pretos e pardos triplicaram em 2021. Nos 3 meses de 2020, por exemplo, 250 estagiários negros foram contratados. No mesmo período deste ano, foram 743 contratações, um aumento de 197%. Mesmo com a pandemia tendo desacelerado o número de contratações, o resultado do estudo, de acordo com Tiago Mavichian, CEO e fundador da empresa de recrutamento, foi mais do que satisfatório. Então existem várias pesquisas que mostram que se você trouxer públicos diversos para o teu negócio, você consegue ter diferentes ideias, mais lucratividade. Então as empresas tomaram essa decisão, isso veio do alto, né, da direção, e os RHs têm a missão e o desafio de colocar isso em prática. O mapeamento mostra ainda que 55% dos estagiários são mulheres negras e pardas. A maior parte mora na região sudeste. A média de idade é de 23 anos, a mesma média etária dos estagiários brancos. Depois do Sudeste, as regiões que mais contrataram negros e pardos são Nordeste, Norte, Sul e Centro-Oeste. E uma explicação para esse bom cenário é a criação de novos programas de estágios. O processo seletivo também mudou. Agora, as empresas olham primeiro a história de vida de cada candidato, para depois se aprofundar na parte técnica. Outra boa notícia
é que as exigências que impediam determinados públicos de chegar nas etapas finais foram revistas. Então, os processos de seleção que exigiam antes, né, uma faculdade renomada, ou um nível de inglês avançado, ou um conhecimento em Excel, passaram a não exigir e, pelo contrário, passaram a pagar esses cursos depois que o jovem entra. A pesquisa contou com a participação de 245 profissionais negros no Brasil. Cada relaciona esse fenômeno a uma perda líquida maior de empregos entre os menos escolarizados. Como resultado, há um aumento da qualidade das horas efetivamente trabalhadas. A pesquisa, considerada inédita, foi lançada nesta terça-feira com indicadores sobre... CPI da Covid no Senado ouve hoje o ex-secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo. Alvo de investigação da Polícia Federal, ele chegou a ser preso. Uma operação investiga uma suposta contratação fraudulenta de um hospital de campanha no estado. Além disso, a comissão tem como um dos objetos de investigação o colapso da saúde em Manaus, provocado pela falta de oxigênio em janeiro. Já na quarta-feira, será a vez do ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. O motivo são as denúncias de que ele teria se beneficiado de um esquema de corrupção na Secretaria de Saúde do Estado. O processo resultou no impeachment de Witzel. Senadores governistas esperam que, com esses depoimentos, o colegiado se aprofunde na investigação de supostos desvios dos governos estaduais e municipais. Em entrevista à Jovem Pan, o senador Isalci Lucas, do PSDB, disse que a CPI pode servir para aperfeiçoar a fiscalização sobre verbas repassadas pela União. A CPI não é apenas para apurar irregularidades, ela serve também para você melhorar a legislação, né, sugerir mudanças no executivo em termos de controle. Então, todos os repasses que são feitos para os estados e municípios, a única coisa que o governo federal tem é que passou, mas não há realmente nenhum controle, nenhuma fiscalização com relação a isso. A defesa do empresário Carlos Wizard pediu para que o depoimento dele, marcado para quinta-feira, seja feito de forma virtual. Os advogados alegam que ele está nos Estados Unidos acompanhando o tratamento médico de familiar. Já o Palácio do Planalto informou que não vai poder cumprir um dos pedidos de informação da CPI: as atas de 5 reuniões entre o presidente Jair Bolsonaro, ministros e auxiliares próximos, como o deputado Osmar Terra. Os documentos não teriam sido lavrados pelo governo. E também nesta segunda, o ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, suspendeu as quebras de sigilo aprovadas pela CPI de 2 servidores do Ministério da Saúde. Flávio Werneck, que foi assessor de Relações Internacionais na gestão de Eduardo Pazuello, e Camille Giareta Sacchetti, ex-diretora do Departamento de Ciência e Tecnologia. O médico Luciano Azevedo, suspeito de participar do suposto gabinete paralelo da saúde, fez o mesmo pedido, mas foi negado pelo ministro Ricardo Lewandowski. De Brasília. A Associação Médica Brasileira voltou a afirmar nesta segunda-feira que o uso de hidroxicloroquina na profilaxia ou no tratamento de pacientes com quadro leve de Covid-19 não é recomendado. A entidade analisou 9 trabalhos científicos a respeito do uso do medicamento e chegou à conclusão que ele não ajuda a combater a doença. A análise faz parte do projeto Diretrizes, que visa combinar informações da área médica para padronizar as condutas, auxiliando o raciocínio e a tomada de decisões na linha de frente do combate à doença. Segundo o estudo, o uso da hidroxicloroquina em pessoas que não estão infectadas pelo vírus não diminui as chances de adoecer. O coordenador da análise, Vanderlei Marques, reforça que o risco de efeitos colaterais aumenta em pacientes saudáveis. Os eventos adversos não graves são principalmente cefaleia, náusea, diarreia, fadiga, alergia, tínitos. Então, essas alterações cutâneas, esses eventos aumentaram em 12% no grupo da profilaxia usando cloroquina. E aí um número necessário, então, que a gente chama de dano, de 9. Então, de cada 9 pacientezinhos que usa cloroquina, tem um aumento do risco de apresentar algum evento adverso não grave.
No caso dos infectados com quadro leve da doença, os resultados são semelhantes. Esses pacientes têm as mesmas chances de serem hospitalizados, sofrer alguma reação adversa ou evoluir a óbito, quanto os que não usaram o medicamento. Por unanimidade, a Executiva Nacional do DEM decidiu expulsar o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Acusado de infração disciplinar, o deputado rompeu com o presidente do partido, ACM Neto, às vésperas da eleição para a presidência da Câmara, em fevereiro, quando a sigla decidiu apoiar Arthur Lira para a sucessão do próprio Maia. Na ocasião, Maia patrocinou a candidatura de Baleia Rossi do MDB, derrotado na disputa. No mês passado, Rodrigo Maia usou as redes sociais para atacar a ACM. Após as críticas do ex-prefeito de Salvador ao governador João Dória pela ida do vice dele, Rodrigo Garcia, então no DEM, para o PSDB, Rodrigo Maia chamou a ACM Neto de malandro baiano e baixinho sem caráter. Negociando a filiação ao PSD, Maia chegou a entrar com um pedido no Tribunal Superior Eleitoral para deixar o partido. Após a expulsão, Rodrigo Maia voltou a criticar a ACM Neto. No Twitter, disse que o presidente Torquemada Neto, uma referência ao inquisidor espanhol, está usando o poder para tentar calar as críticas à gestão e lamentou os rumos que a legenda está tomando. Maia afirmou ainda que o DEM diminuiu e virou moeda de troca junto ao governo Bolsonaro. E completou dizendo que é hora de virar a página e de juntar forças para um projeto de desenvolvimento do Brasil em prol dos brasileiros. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados decide nesta quarta mais um processo contra Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro. O relator Alexandre Leite, do DEM de São Paulo, apresentará seu parecer para a votação do colegiado numa representação do PSL. Neste processo, o partido de Silveira o acusa de quebra de decoro por gravar e divulgar sem autorização uma reunião reservada do partido. Na semana passada, Daniel Silveira foi condenado a pagar R$100 mil de fiança, após a Procuradoria-Geral da República apontar violações ao monitoramento por tornozeleira eletrônica e solicitar o seu retorno à prisão. O ministro Alexandre de Moraes descartou a medida, mas fixou a multa a Daniel Silveira, que está em prisão domiciliar desde março. O parlamentar foi preso após divulgar vídeos em defesa do AI-5 e destituição dos ministros do Supremo Tribunal Federal, numa decisão do ministro Alexandre de Moraes, referendada pelo plenário da Câmara. Além de não voltar para a cadeia, Daniel Silveira obteve um relatório favorável justamente neste processo no Conselho de Ética. A expectativa era pelo relator Fernando Rodolfo, do PL de Pernambuco, apresentar parecer pela cassação do deputado, mas ele propôs o afastamento por 6 meses das suas funções em Brasília. Os integrantes do Conselho de Ética devem decidir agora se aceitam o relatório, mas há promessa do PSOL da apresentação de um relatório paralelo pela cassação. Esse tema deve ser votado também nessa semana no Conselho de Ética. Em caso de aceitação da cassação do mandato, o plenário da Câmara decidirá o assunto. Para cassá-lo, é necessário o apoio de 257 deputados, de um total de 513, numa votação. Patriota, partido que tenta abrigar o presidente Jair Bolsonaro, realizou uma nova convenção nesta segunda-feira e aprovou mais uma vez mudanças no estatuto. Apesar do resultado, uma ala da sigla contesta a votação e promete recorrer. Uma reunião semelhante já tinha sido realizada há 2 semanas, mas as alterações aprovadas foram contestadas na Justiça. O grupo ligado ao vice-presidente do Patriota, o Vasco Rezende, acusa o presidente do partido, Adilson Barroso, de promover uma manobra para atropelar demais dirigentes. O objetivo seria abrir espaço para abrigar na legenda aliados de Bolsonaro. Em uma tentativa de apaziguar a disputa, o senador Flávio Bolsonaro, que se filiou em maio ao Patriota, disse que o pai não quer cortar cabeças, mas busca segurança jurídica. O presidente Bolsonaro quer, ele já manifestou a intenção de vir para o Patriota. Agora quer vir com a segurança jurídica, com a tranquilidade de que ele não vai precisar se preocupar com a questão partidária. Então, ao contrário do que muita gente está achando, Bolsonaro não vem para tomar partido, para
cortar a cabeça de um monte de gente, não. Ele quer ter a tranquilidade que não vai precisar se preocupar com isso. O presidente do Patriota, Adilson Barroso, falou da possibilidade de crescimento do partido com a eventual filiação de Bolsonaro e garantiu que ninguém será abandonado. Vamos votar para poder vir o presidente, vamos votar para reformar o estatuto igual o presidente quer. Ninguém será abandonado. Nós não faremos mal a ninguém, nós ajustamos a parceria, mas o presidente só vem se por acaso poder confiar no partido também. Se as alterações no estatuto forem confirmadas, o número de integrantes do Diretório Nacional do Patriota será ampliado. Isso permitiria acomodar o grupo político de Bolsonaro, caso o presidente resolva se filiar. Entre as queixas da ala contrária às mudanças estão denúncias de supostas fraudes na realização da convenção e reclamações sobre a forma de convocação e falta de representatividade. Vários apoiadores do presidente Jair Bolsonaro usaram as redes sociais nesta segunda-feira para reclamar da perda de seguidores no Twitter. Do início da segunda-feira até o momento, o presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, já perdeu mais de 13 mil seguidores na rede social. Outros perfis também registraram quedas. O ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, disse ter perdido mais de 10 mil seguidores. Osmar Terra, outro que perdeu seguidores, afirmou: está acontecendo um ataque aos usuários do Twitter de postura conservadora. Estão retirando milhares de seguidores desses usuários. Deve ser uma ação de hackers. É importante reagir a isso. Peço àqueles que me seguem que reafirmem sua decisão clicando no botão seguir e dando RT. O Twitter afirmou em nota o seguinte, abre aspas, com o objetivo de proteger a integridade e a legitimidade de conversas em seu serviço, faz uma espécie de limpeza global de contas com comportamentos suspeitos. Ainda segundo a explicação do Twitter, à medida que estes perfis bloqueados apresentem a confirmação de que são autênticos, eles serão reativados. O presidente Jair Bolsonaro pretende vetar integralmente o projeto que cria o chamado passaporte sanitário, caso o texto seja aprovado na Câmara dos Deputados. A informação foi confirmada pelo assessor especial da presidência, Felipe Martins, ao programa Os Pingos nos Is, da Jovem Pan. De autoria do senador Carlos Portinho, o projeto permite que pessoas imunizadas ou que testaram negativo para a Covid e outras doenças infecto-contagiosas circulem em espaços públicos ou privados onde há restrição de acesso. Com os dados, União, estados e municípios poderiam suspender ou abrandar as medidas de restrição. Ao indicar o veto integral ao texto, o Planalto entende que o passaporte afronta direitos fundamentais do cidadão. Pela proposta aprovada no Senado, o documento seria digital e também poderia ser utilizado para autorizar a entrada em eventos públicos, o ingresso em hotéis, cruzeiros, parques e reservas naturais. A validade do certificado vai considerar os comprovantes de vacinação ou de testagem nacionais ou internacionais. A proposta ainda aguarda análise dos deputados sem prazo para ocorrer. Autoridades de saúde dos Estados Unidos e de Israel investigam se vacinas da Pfizer e Moderna podem causar inflamação leve no músculo do coração. Casos raros e brandos de miocardite foram identificados em pessoas imunizadas com tecnologia de RNA mensageiro. Autoridades querem entender se a inflamação pode ser considerada um potencial efeito adverso dos imunizantes. De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, os casos se mostram mais frequentes em homens jovens e acontecem tipicamente 4 dias após a vacinação com a segunda dose. Segundo o CDC, 789 casos foram registrados nos Estados Unidos até 31 de maio. Desses, 216 ocorreram após a primeira dose e 573 depois da segunda aplicação. Outro país com a cobertura vacinal já adiantada, Israel, publicou um comunicado afirmando que investiga a ligação entre o uso da vacina da Pfizer e a ocorrência de miocardite em homens mais jovens. Segundo o Ministério da Saúde israelense, 148 casos de miocardite próximos da data de vacinação foram identificados até o mês passado.
Apesar da inflamação acometer jovens com idades entre 16 e 19 anos, 95% dos casos são considerados leves. De acordo com o cardiologista e pesquisador na Imperial College de Londres, Dr. Ricardo Petraco, a inflamação leve no músculo do coração não compromete a funcionalidade do órgão. Nenhum paciente que eu saiba até hoje morreu disso e nenhum precisou ficar internado mais do que alguns dias para observação. Então, a tendência é que exista um link causal entre a vacina e a incidência de miocardite. A incidência é extremamente rara e, quando acontece, é uma doença bastante leve. Ou seja, a recomendação ainda é que o benefício da vacinação é infinitamente superior aos riscos dela, mesmo incluindo essa teórica chance de causar miocardite. Em Israel, a recomendação para vacinar adolescentes de 12 a 15 anos deve ser discutida pelo Fórum da Força-Tarefa de Contenção da Pandemia e submetido à aprovação do diretor-geral do Ministério da Saúde. Nos Estados Unidos, crianças a partir de 12 anos de idade podem ser vacinadas. O imunizante da Pfizer é utilizado no Brasil e, segundo o Ministério da Saúde, não há nenhuma suspeita de miocardite relacionada à aplicação do fármaco no país até o momento. Em agosto de 2019, Patrícia percebeu que estava com uma mancha no rosto que mudava de tamanho dependendo do dia. Entre algumas consultas no dermatologista e a pandemia, demorou quase um ano para que ela conseguisse o diagnóstico de câncer de pele. Porque até então era uma manchinha que foi bem no ano que eu havia perdido minha mãe, então eu achei que era a parte emocional, né? Ainda falei para a médica, eu falei, ela aumenta e diminui, então assim, você não leva como um câncer de pele, é pelo fato de eu não estar mais indo muito na praia, de você, né, eu vejo minha pele branca, você fala, eu não sou do mais, mas a gente não lembra que lá atrás, né, há muitos anos atrás, eu abusava. Depois do diagnóstico, Patrícia fez uma cirurgia no local e agora está bem. E agora é isso, é fazer esse acompanhamento de 6 em 6 meses, protetor, que é uma coisa que a gente não usa, ou pelo menos eu nunca fui de usar. Ela pediu para que usasse todos os dias, mesmo em casa, porque a luz, televisão, tudo isso prejudica. O caso dela, no entanto, não foi o único que demorou para ser tratado. No ano passado, 21% dos melanomas, o tipo mais agressivo de câncer de pele, não foram diagnosticados por conta da Covid-19, ou seja, 1 em cada 5 casos que surgem no mundo. Os dados são da pesquisa mundial realizada pela Coalizão Global para a Defesa do Paciente com Melanoma, que também descobriu que 33,6% das consultas ao longo de 2020 foram adiadas. A dermatologista Thalita Pompermayer explica que as pessoas de pele, olhos e cabelos claros têm mais propensão a desenvolver a doença, mas que o ideal é que todos fiquem atentos e mantenham consultas periódicas com especialistas. Os principais sinais são pintas, manchas na pele suspeitas. Essas manchas podem ser escuras, podem ser tonalidade rosa, avermelhada ou até mesmo branca. E até mesmo lesões que não cicatrizam, como uma ferida, tipo uma picada de inseto, de origem desconhecida, mesmo quando o paciente não apresenta sinais ou sintomas, ou que apresentam sardas, pintas na pele, sem nenhum desses sintomas, como ulceração ou feridas, precisam consultar um dermatologista uma vez ao ano. Além disso, é importante prestar atenção a fatores genéticos e manter o uso diário, pelo menos 3 vezes ao dia, do protetor solar, mesmo que dentro de casa. A perda de emprego ao longo da pandemia afetou de maneira significativa os brasileiros mais pobres, o que fez a desigualdade atingir o maior patamar da história no primeiro trimestre de 2021. A conclusão é de um levantamento do Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas. O índice de Gini, usado para medir a disparidade de renda, cresceu para 0,674 de janeiro a março, contra 0,642 um ano antes, um recorde. Quanto mais perto de 1, maior é a concentração de renda.
A renda média per capita também despencou para o patamar mais baixo da série histórica, aos R$ 995, ficando abaixo de R$ 1.000 mensais pela primeira vez. Segundo o diretor do FGV Social, Marcelo Neri, os dados indicam que a crise econômica no Brasil é aguda. A gente começa 2020 com o maior nível da série, R$ 1.122, e durante a pandemia a gente vai para o menor nível da série, do maior ao menor nível da série em apenas um ano, o que denota o grau de agudicidade dessa recessão. A renda do trabalho na população em idade ativa, considerando os desocupados, caiu 10,89% entre os primeiros trimestres do ano passado e deste ano. Entre a fatia dos 50% mais pobres, o recuo foi ainda maior, de 20,81%. O levantamento também aponta que os brasileiros estão mais infelizes. Numa escala de 0 a 10, a satisfação do brasileiro ficou em 6,1 no ano passado, uma queda de 0,4 ponto percentual em comparação com 2019. Olha, o governo brasileiro parabenizou e desejou ontem sucesso ao primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, que conseguiu tirar do poder Benjamin Netanyahu, que era aliado do presidente Jair Bolsonaro. Pelas redes sociais, o presidente brasileiro agradeceu a Netanyahu pelo ótimo trabalho realizado, que os dois conseguiram desenvolver juntos no fortalecimento da parceria entre os dois países. Ao novo primeiro-ministro, Bolsonaro deu as boas-vindas e desejou muito sucesso. Afirmou que está certo de que o Brasil não faltará a Israel e aos judeus. Aqui dentro do Palácio do Planalto, a avaliação é de que a mudança não deverá significar nenhum tipo de ruptura. O presidente Bolsonaro pretende manter com Bennett o bom relacionamento que tinha com Netanyahu. Segundo o Itamaraty, desde o início do governo, as relações com Israel foram alçadas a um novo patamar de prioridades. E essa aproximação sem precedentes teria sido responsável por estabelecer as bases para iniciativas estratégicas e ações de longo prazo, que têm resultado em parcerias em áreas como ciência e tecnologia, saúde, defesa e segurança pública. Ainda segundo o Itamaraty, a coordenação mais estreita entre os dois países nos foros multilaterais assegura posições equilibradas no tratamento de temas de maior sensibilidade aqui para a região. Apesar de ter apoiado Netanyahu, o governo brasileiro expressa confiança no fortalecimento dos laços de amizade que unem Brasil e Israel e afirma que vai continuar trabalhando com o novo governo, uma vez que as relações bilaterais entre os dois países são fundamentadas em vínculos históricos, em benefícios dos interesses comuns e do desenvolvimento mútuo. De Brasília, Luz. Prevista para hoje, a chegada de 3 milhões de doses da vacina contra a Covid da Janssen vai atrasar e ainda não tem data para acontecer. O motivo do adiamento não foi informado, mas, segundo o Ministério da Saúde, a expectativa é que a remessa do primeiro lote do imunizante chegue ainda nesta semana. O acordo com a farmacêutica americana prevê o envio de 38 milhões de doses. Nesta segunda-feira, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou a ampliação da validade da vacina da Janssen. O prazo, que antes era de 3 meses, passou para 4 meses e meio. Decisão semelhante já havia sido tomada nos Estados Unidos. Os imunizantes terão de ser armazenados em uma temperatura entre 2 e 8 graus Celsius, permitindo o uso de geladeiras comuns. O gerente-geral de medicamentos da Anvisa, Gustavo Mendes, afirma que a aprovação foi baseada em uma avaliação criteriosa de estudos que demonstraram que a vacina tende a se manter estável nesse período. E aqui no Brasil também a gente se preocupa com essa questão de logística interna. Então a gente verifica que equipamentos que vão ser utilizados para transportar, que condições de armazenamento têm que ser mantidas para que essa vacina se mantenha íntegra, né? Então, com base em tudo isso, foi que a gente decidiu que até 4 meses e meio, na temperatura de 2 a 8,
essa vacina tá tranquila. De acordo com a Janssen, a vacina consegue prevenir casos graves da doença, inclusive contra as variantes do Brasil e da Índia. Nesta segunda-feira, a Prefeitura de São Paulo informou que não há registro da cepa indiana na cidade e que a mutação encontrada primeiro em Manaus estava presente em 90% dos casos registrados entre abril e maio. O secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, disse que mesmo que não haja a variante na cidade, é necessário manter os protocolos. Não significa que a gente tenha que baixar os cuidados, ao contrário, manter todos os cuidados, né, da vigilância sanitária, as medidas de não aglomeração, de uso de máscara e todo esse processo que o prefeito Ricardo Nunes acabou de colocar, que são os da barreira sanitárias, que tem sido muito eficiente aqui na cidade de São Paulo. Estudos feitos no Reino Unido e publicados nesta segunda-feira demonstram que as vacinas da Pfizer e da AstraZeneca em uso no Brasil reduzem em até 96% a chance de internação após a infecção pela variante indiana. Nosso jornal está terminando por aqui. Boa noite.